Seja bem-vindo ao Grego Bíblico. Para você que está iniciando, eu quero oferecer algumas informações importantes, tanto na hora de fazer a pronúncia, quanto você que vai lidar no dia a dia com o grego koiné, uma vez que o seu objetivo é ler justamente o Novo Testamento em grego. Você pode começar a identificar as palavras. Nós temos uma palavra em grego, ágabos. Ágabos é justamente uma referência a ágabo. Uma outra dica é toda vez que aparecer esse ômicron com uma aspiração áspera ou espírito forte, vai ter um som de ró. Ró. Ele é levemente aspirado e você não pronuncia, portanto, o, e sim ró. Se você usar o O fechado, ro, ró, percebeu? Sempre essa aspiração. Vamos para a próxima palavra. Temos agora H-to-ergel. H-to-ergel. Vamos novamente pronunciar H-to-ergel. E qual é a informação que eu posso lhe dar? Bom, em relação ao significado, a ideia é fazer bem feito, praticar bondade, agir corretamente, conforme o dicionário está passando os significados. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte: perceba que termina em ômega. Toda vez que terminar uma palavra em grego com ômega, guarde isso em mente. Refere-se a um verbo. Verbo na primeira pessoa do presente do indicativo. Vou dar um exemplo aqui. Eu digo, ou eu falo, lego, ou seja, termina com esse ômega. Quando termina em ômega, a ideia do presente do indicativo é de uma continuidade. Tipo, lego, eu falo, no sentido de eu estou falando, eu continuo falando. Eu dei uma pausa de uma forma proposital, mas aplica-se a lego, eu continuo falando, ou seja, não é uma ação verbal que acaba, mas vou dizer assim, linear, durativa, tem esse período, portanto, de duração. Então, você já aprendeu na palavra anterior o ró, um artigo, não é um artigo definido, masculino, e agora você sabe que toda vez que terminar em ômega, trata-se de um verbo presente do indicativo ativo. A ideia é de continuidade. Eu falo, eu estou falando. Blepo, eu vejo, eu, eu continuo vendo. Esta é a ideia. Vamos para a próxima palavra, que é parecida. Agatopoiel. Agatopoiel. Novamente, você já tem aquela informação, trata-se de um verbo. E qual é a ideia? A ideia do verbo é que é de fazer bem, fazer algo que beneficie os outros.
beneficiar, entre os sentidos existentes. Vamos para uma próxima. Agatopoia. Agatopoia. Vou reformular aqui. Agatopoia. Perfeito, é isso mesmo. A outra pronúncia, agatopoios. E significa ação correta, fazer o bem, virtude. Vamos para mais uma. Agatóis. Agatóis. Agatóis significa que boa constituição à natureza, útil, saudável, pode ser o sentido de bom, agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto, honesto, honrado. Aí você me pergunta, como é que eu vou saber o melhor sentido para aplicar dentro de um texto? Ora, você vai precisar não apenas fazer a aplicação correta dentro do contexto, mas é necessário compreender um pouquinho as regras gramaticais e vários elementos por trás, elementos culturais, históricos, sociais e assim por diante. E aqui aparece uma palavra em hebraico que nós vamos aqui pronunciar, que é tav. Tav significa bom. Tov, tov, por exemplo, aqui não é tov não, aqui é tav, mas tov também é bom. Boker tov, bom dia. Boker, manhã, e você fala a ideia de bom dia, Boker tov, no hebraico. Mas vamos voltar ao grego, número 19. O consulto 20, 19, agatocine. Agatocine, que significa integridade, retidão de coração e vida, bondade, e pode ser gentileza. Agora o 20. Agaliasis. Agaliasis. Vamos lá? Agaliasis. Agaliasis. Significa que, no caso, exultação, extremo, extremo prazer, alegria e outras coisas mais. E essa palavra aqui, que tem a mesma ideia, agali, agali, agaliao, agaliao. 21, agaliao, que a gente acabou de pronunciar. Exultar, regozijar-se extremamente, estar cheio de alegria, ter alegria excessiva. Vamos agora. Ágamos. Ágamos. A ideia de uma pessoa não casado, solteiro. Geralmente a palavrinha a, ela nega alguma coisa. É uma palavrinha de negação. H. Vamos aqui. Aganá. Aqui, ó. Aganactel. Aganactel. Aganactel.
E significa, vou voltar aqui, era 23, e significa a ideia de estar indignado, pela indignação, estar muito ofendido, descontente, uma pessoa insatisfeita, ou alguém que foi desagradado. Apenas a pronúncia, Hagan, aqui, Hagan. Algumas pessoas pronunciam agora essa palavra como com um K aqui. Dessa maneira, ela seria pronunciada Akomari, Akomari. Sendo que eu pronuncio com o CH alemão. Por esse motivo, vai ser Ahomai, Ahomai. Mesmo sendo uma pronúncia erasmiana, a gente faz uma ligeira adaptação. Vamos para o número 24. Vamos fazer a leitura. Aganactesis. 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 Ponto da sílaba tônica. Indica indignação, irritação ou ainda o vexame. Vou terminar aqui com essa palavrinha clássica, pouco conhecida, que é o verbo agapao. É verbo porque termina em ômega. Está no presente do indicativo ativo. É o verbo amar. Eu amo, a ideia de que eu continuo amando, eu estou amando, eu amo nesse sentido, eu estou amando. E a palavra agape, amor, vem do verbo amar. Muita gente pronuncia ágape, mas o que tem no A é esse sinalzinho aqui, ó. Não é uma acentuação, é uma aspiração breve, ou que não seja áspera, não vai afetar a pronúncia. Outras pessoas chamam isso de espírito, um espírito fraco. O espírito fraco não afeta a pronúncia. No caso, agape, a palavra é agape e não ágape. Isso a partir do grego koiné. E significa justamente isso que eu acabei de falar. Agapau, aqui a ideia de pode ter com respeito às pessoas, receber com alegria e muitos outros sentidos, todavia trata-se de um verbo amar. Algumas informações não são, vou dizer assim, tão precisas. É necessário conhecer um pouquinho a língua. Só em termos de pronúncia, a gente tem aqui, ó, ahav. Ahav significa amar. Diz aí o verbo no hebraico. Fiquemos com essas informações resumidas, mas para que você venha ter essa chamada, entre aspas, degustação e possa se interessar, quer pelo grego, na forma do verbo amar, agapau, é nesta forma aqui. Deixa eu ver se dá para grifar. Não deu para grifar. Vou então retornar aqui como antes, mas dessa forma aqui, que é lido da direita para a esquerda. Ahav, que significa justamente amar, o verbo amar. Você possa amar a Deus sobre todas as coisas, consequentemente amar a sua palavra, amar as línguas originais, grego e hebraico, por exemplo, mas eu não poderia deixar de falar. Ame também a língua portuguesa, porque é uma língua tão maltratada, tão mal compreendida, entendida,
mas vale a pena parar, estudar um pouquinho a língua portuguesa para que possa compreender melhor as outras línguas, as línguas usadas na composição tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Até a próxima, Deus o abençoe ricamente.